Em nome de Jesus Cristo agora, En nombre de Jesús ahora, abra a Santa Bíblia, abre la Santa Biblia, a palavra de Deus, la palabra de Dios, o Evangelho de el Mateus, Evangelio de Mateo, capítulo 12, capítulo 12, verso 33. versículo 33. Glória a Deus. Gloria a Dios. Evangelho de Mateus, capítulo 12, Mateo capítulo 12, verso 33. versículo 33. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Que diz assim a palavra de Deus: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Intérprete agora. O haced el árbol bueno o su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Raças de víboras, porque como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque el de la abundancia del corazón habla la boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mas yo os digo que de todas las palabras ociosas que también los hombres darán cuenta en el día del juicio. Porque por tuas palavras serão justificados, e por tuas palavras serás condenado. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Grita, meu Deus, Dios, aumenta a nossa fé para poder ouvir e praticar a tua palavra. Espírito Santo, estou com meus ouvidos atentos, com o meu coração aberto para receber a tua palavra. Pelo nome de Jesus, fale conosco, ó Deus. A tua igreja te ouve. O que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deixe assentar, igreja do meu coração. Querida igreja de Jesus, y de iglesia de Jesús, aí está um santo ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, já muito preocupado com a nossa salvação muy preocupado con nuestra salvación, e também alertando a igreja de Cristo alentando a la iglesia de Cristo, sobre aqueles que não der bom fruto. aquellos que no tienen buenos frutos, É como diz a palavra de como Deus. dice la palabra de Dios. A árvore que não dá bom fruto El árbol que no da buen fruto é cortada e lançada no fogo. es cortado y lanzado al fuego. Jesus está exortando a sua igreja Jesús exhorta a su iglesia sobre a perseguição que havia sobre la persecución que había das seitas de de la fariseus secta de fariseos, e muitas das vezes crentes hipócritas creyentes hipócritas, que estão infiltrados no meio das igrejas santas de que Deus. introducieron en la iglesia santa de Dios, Eles não estão muitas vezes ali para cultuar a Deus, um culto santo, que no vienen para cultuar a Dios un culto santo, mas sim dando lugar para o diabo mas sí dando lugar al diablo com seus maus frutos, con sus malos frutos, é de inveja, de envidia, com seus maus sus frutos, malos frutos, é de calúnia, de calumnia,
calumnia, de mentira, de mentiras, profanação profanación na casa de Deus, a la casa de e Dios, causando também escândalos causando también escándalos na obra de Deus. en la obra de Dios. Olha que a Bíblia diz: Mira lo que la Biblia é dice. mistério vir os escândalos, Es necesario que vengan los mas escándalos. ai daquele de quem provém os escândalos. Hay de aquel que venga el escándalo. Jesus falou que o amor se esfriaria El amor se iba a enfriar e o pecado se aumentaria y el pecado aumentaría devido ao esfriamento da fé de muitos crentes. debido al enfriamiento de la fe de muchos Ele falou creyentes. sobre a apostasia, Habló de apostasía, mas aquele que provoca o escândalo, aquel que produce el escándalo, que fica com más conversações, queda con malas conversaciones, que fica com cochicho, que queda con cuchillo, fala mal um do outro, habla mal de uno del otro, esses aí não têm fruto de arrependimento. eso de ahí no tiene fruto de arrepentimiento. Jesus está exortando, quantas vezes nos tem exortado, não tem dado ouvido. ¿Cuántas veces Jesús exhortado y nos ha subido? E Deus, suas orações não são ouvidas, Y Dios sus oraciones no son porque está oídas, impura diante de porque Deus. está impura delante de Dios. A Bíblia diz, meus irmãos e irmãs e ouvintes, La Biblia dice, hermanos oyentes, que essas 6 coisas o Senhor odeia, que esas 6 cosas el Señor odia, e sim a 7 a sua alma abomina. y las 7 su alma O que abomina. é abomina? Deus tem repúdio, tem asco. Dios tiene asco, É, palavra forte, hein? palabra fuerte, Abominação que Deus odeia. abominación que Dios odia, Olhos altivos. ojos altivos. Quantos crentes soberbos no meio das igrejas, hein? ¿Cuántos creyentes soberbios en medio de la Quantos iglesia? pastores soberbos no meio das igrejas? ¿Cuántos pastores soberbios? Quantos obreiros que não aceitam a repreensão do Senhor? ¿Cuántos obreros que no aceptan la Quantos presión del Señor? crentes que são rebeldes à doutrina do Senhor? Creyentes rebeldes, São olhos altivos e soberbos? ojos altivos y soberbios. Saiba que Deus está contra você. Dios está contra ti. A Bíblia diz: eis que sou contra ti, ó soberbo, Estoy contra ti, oh soberbio. que virá o dia que vou te castigar. Llegará el día que te voy a castigar. Por que esse obreiro está dessa maneira? ¿Por qué ese obrero está de esa manera? Por que esse irmão, essa irmã está dessa maneira? Ese hermano y hermana están de esa manera. Muitas vezes até participa da Santa Ceia do Senhor, Muchas veces participa de la Santa del Señor, participa das coisas da igreja, participa de las cosas de la iglesia, mas não tem fruto de arrependimento. mas no tiene fruto de Não arrepentimiento. tem fruto de ouvir a mensagem de Deus e as praticar. No tiene frutos de oír el mensaje de Dios. Porque sua vida está contaminada pelo pecado. Porque su vida está contaminada en el pecado. Os pastores ungidos de Deus estão pregando contra a televisão e está assistindo televisão. Ellos asisten televisión. Os pastores estão pregando contra as redes sociais satânicas, ele está vendo as redes sociais satânicas. De redes sociales satánicas. Os pastores estão pregando contra a filmagem da besta, eles estão na filmagem da besta. Ellos están en la firmación de la bestia. E não aceita a exortação do Senhor. Y no acepta la exhortación del Señor. E agora fica dando ouvido também a esses falsos profetas por meio da internet. Queda dando oído a falsos profetas por la internet. A Bíblia diz que andamos por fé e não por vista. La Biblia dice que andamos por fe y no por vista. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Mas ele não está dando ouvido à palavra de Deus. Ellos no están dando oído a la palabra de Dios. Ele está dando ouvido Ellos están dando oído. aos falsos profetas por meio da internet. Ellos están dando oído a los falsos profetas Que por medio estão de internet. escandalizando, caluniando os homens de Deus. Que calunian a los hombres de Dios. Caluniando as mulheres de Deus. Caluniando a las mujeres de Dios. Alguns anos atrás podia até ser um obreiro abençoado na obra de Deus. Podría ser obrero bendecido, obra de Dios. Mas veio desobedecer e foi ali punido pela obra de Deus. Desobedecido y echado de la obra de Dios. E agora começa a semear contendas e mentiras. Comienza a sembrar contiendas y mentiras. E quantos estão dando ouvido a esses homens? ¿Cuántos dan oído a esos hombres? Até mesmo crente no meio de nós. Hasta el mismo creyente en medio de O nosotros. diabo está enfraquecendo a sua fé. El diablo está debilitando tu fe. Meu irmão e minha irmã, Mi hermano, mi porque hermana. você está dando ouvido a Porque Satanás. estás dando oído a Satanás. Está dando ouvido à imagem da besta do diabo. Estás dando oído a la imagen de la bestia y del Olha o diablo. que a santa palavra de Deus diz em Apocalipse, Lo que Dios dice en Apocalipsis, capítulo 13, verso 15. capítulo 13, verso 15. E foi dada a imagem da besta, Fue dado a la imagen de la bestia para que a imagem da besta falasse. para que la imagen de la bestia hablase. Por que é da besta? Que são do diabo, são de Satanás. Son de Satanás. Eles têm chifre como cordeiro, Finge como cornero. mas quando abre a sua boca, falava como um dragão. Cuando abría su boca hablaba como dragón. Muitas vezes estão falando de Jesus, Muchas veces hablan de Jesús, estão falando das coisas de Deus, hablan de las cosas de Dios, mas seus frutos são maus.
Mas sus frutos son malos. E aí é o que Jesus diz na sua palavra. Jesús dice en su palabra: Raças de víboras, raza de víboras. como podeis vos dizer boas ¿Cómo coisas, podéis hacer buenas cosas sendo maus? siendo malos? Vocês querem falar de Jesus? Ellos quieren hablar de Vocês Jesús. querem falar da minha palavra? Tú quieres hablar de mi palabra. Vocês são todos Son mentirosos. todos mentirosos. Vocês estão querendo dizer, caluniar o servo e a serva de Deus? Ustedes quieren calumniar a los siervos y a siervas de Com Dios mentira e palavras ociosas? con mentira y palabras A ociosas. jogar o povo contra o homem de Deus? Arrojar al pueblo contra el hombre de Dios. Jogar o povo contra a mulher de Deus? Poner al pueblo contra la mujer de E Dios. você quer usar o meu nome que é santo e poderoso? ¿Quieres usar mi nombre santo y poderoso? Como você quer usar o nome de Deus dizendo que você é mau? ¿Cómo vas a usar el nombre de Dios si usted es malo? Seus frutos são maus. Si tus frutos son malos, São frutos de adultério. son frutos de São adulterio, frutos de son prostituição. frutos de prostitución, São frutos de bebidas. son frutos de bebidas, De farras. de farras, De coisas mundanas. de cosas mundanas. Depois quer aparecer na internet, Después quiere aparecer en la na internet, filmagem da besta, en la firmagen de la falando bestia, mal um de outro, hablando mal de uno del falando otro, mal e caluniando o servo de Deus. calumniando a los siervos de Dios. Não tem nem certeza. No tiene ni certeza. Escutou o que falou o outro fofoqueiro, outro filho do diabo? Escuchó lo que contó un chismoso. Não procura entender para saber o que é, se é certo ou errado, Este no sabe si es cierto o e errado. já sai espalhando. Ya sale hablando. E essa corrupção diabólica Esa corrupción diabólica tem se espalhado pelo meio das igrejas. se ha esparcido en medio de las iglesias. Esse espírito de fofoca, Ese espíritu de chisme, esse espírito de calúnia, ese espíritu de calumnia. depois quer cantar na igreja, Después quiere cantar en la depois iglesia. quer louvar a Deus na igreja, Después quiere alabar a Dios en la quer iglesia. pregar na igreja. Quiere predicar en la Como vai iglesia. pregar se são maus? ¿Cómo van a predicar si son Mas malos? tem inveja do próximo, Tienen envidia del tem prójimo. inveja do irmão e da irmã. Tienen envidia del hermano y de la Se eles hermana. continuarem dessa maneira, Si ustedes continúan de esa a árvore que manera, não dá bom fruto vai ser cortada e lançada aonde? el árbol va a ser cortado y lanzado ¿a dónde? No inferno, En el infierno. com Satanás. Con Satanás. Então essas coisas Deus abomina. Esa cosa Dios Que abomina. olhos altivos, Los ojos altivos. línguas mentirosas, Lengua mentirosa. mãos que derramam sangue, Manos que derraman sangre. Inocente. Inocente. o coração que maquina maus pensamentos. Con malos pensamientos. Pessoa só tem maus pensamentos. Solamente tiene malos pensamientos. Julga a igreja primitiva, a doutrina divina. Juzga a la iglesia primitiva. Julga o missionário. Juzga al misionero. Julga os irmãos da membresia. Juzga a la de membresía. Julga com hipocrisia, caluniando os antigos homens de Deus que pregou a doutrina e viveu. Calumnia a los hombres de Dios. Que pregou a doutrina de Deus e viveu. Que predicó la doctrina y vivió. Porque eles não têm fruto de arrependimento. Porque ellos no tienen fruto de arrepentimiento. Eles não tiveram sucesso porque não tem o Espírito Santo de Deus Ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios. para ganhar almas. Para ganar las almas. Agora eles querem pescar as almas que foram ganha por Cristo através dos homens de Deus, Quieren ganar almas que fueron pescadas ya. enfraquecendo elas Debilitando a ellas. com essas mentiras e essas calúnias. Con esas mentiras y calumnias. Estão derramando sangue inocente, Están derramando sangre inocente. coração que maquina maus pensamentos, Corazón que maquina malos pensamientos. vicioso pés que apresentam a correr para o mal. Corren para el mal. Os pés deles não correm para a porta estreita de Jesus. No corren para la puerta estrecha de Jesús. Vê se eles querem obedecer a doutrina de Jesus. Mira si ellos quieren obedecer la doctrina de Vê se Jesús. eles querem obedecer os mandamentos de Jesus Cristo. Mira si ellos quieren obedecer los mandamientos de Eles Jesús. não querem. Ellos no quieren. É por isso que Jesus chamou eles de raças de víboras. Por eso que Jesús llamó de raza de Por víboras. que raças de ¿Por víboras? qué raza de víboras? Raças de víboras Raza de é víboras. aquela serpente que tem no deserto, La serpiente en el desierto. que ela fica camuflada entre areia. Que se camufla entre la arena. Quando um camelo, um animal passa, ou até mesmo uma pessoa, Pasa una persona. ela ataca com o seu veneno e é mortal. El ataque con su veneno es mortal. Então a mesma coisa Jesus falou acerca de pessoas dessa maneira. De esa manera habló Jesús. São raças de víbora de pessoas dessa maneira. Personas que están de esa manera. São raças de víboras. Son raza de víboras. Porque elas estão ali esperando Ellos están esperando. uma falha do missionário Emerson Nunes, Una falla del misionero Emerson uma Núñez. falha da igreja, Una falla de la iglesia. alguma falha dos irmãos que alguns até caíram, pecaram contra o Senhor, mas se arrependeram. Una falla de los hermanos que primero se arrepintieron. E agora eles, com o oportunismo do diabo, Vienen con el oportunismo del diablo. começam a enfraquecer a fé daqueles novos convertidos, Comienza a debilitar la fe del nuevo convertido. espalhando mentiras e calúnias, Calumniando con mentiras. matando a fé dos irmãos e das irmãs, Matando la fe de hermanos y hermanas. daqueles que são novos convertidos De aquellos que son nuevos e convertidos. daqueles que têm esperança em aprender a doutrina santa de Jesus. Ellos que quieren aprender la doctrina santa de Muitas Jesús. vezes não vêm por causa dos tais, Muchas veces no vienen por causa de los tales. mas Jesus falou, esses daí são raças de víboras. Eso de ahí son raza de víboras.
E eles vêm com as suas hipocrisias, Viene con sus hipocresías, parecendo ser de Deus, pareciendo ser de Dios, se dizendo que vai abrir os olhos de vocês, diciendo que va a abrir los ojos de que usted. está expondo aquilo para tirar vocês do engano. Está poniendo eso para tirar a usted de Mas o engaño. coração dele está se vangloriando e gostando pelo que aconteceu Mas su corazón de él se va a gloria y gustando lo que sucedió. com aquele homem e mulher de Deus que caiu. Por aquel hombre de Dios que cayó. Por isso que a Bíblia diz: quem está de pé, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. El que está de pie, cuídese para que no caiga. Porque Jesus também diz, usando a tua palavra, dizendo: porque ao nosso redor está Satanás, Porque a nuestro alrededor está Satanás. bramando com o leão, buscando a quem possa tragar. Está como un león rugiente buscando a quien devorar. Então nós temos que orar e vigiar, Tenemos que orar y vigilar para que não caia na tentação do diabo, para no caer en la tentación del e diablo. para nós não cair nas tentações de Satanás. Para no caer en la tentación de Satanás. Temos que ser submissa à doutrina de Deus. Tenemos que ser submisos a la doctrina de Dios. Olha o que diz a santa palavra do Senhor: Mira lo que dice la santa palabra del Señor. sujeitai-vos a Deus, Sujetaos a Dios. resistir o diabo, Resistir al diablo. e ele fugirá de vós. Se você sujeita a Deus, Si usted se sujeta a Dios obedece a tua santa doutrina, y obedece su santa doctrina, você é um crente que vai estar em constante oração e jejum, usted va a estar en constante oración y ayuno. em constante leitura da santa palavra do Senhor. En constante lectura de la palabra del Señor. Porque a Bíblia nos ensina a orar, La Biblia nos enseña a orar. a Bíblia nos ensina a ser fiel a Deus. La Biblia nos enseña a ser fiel a Dios. A Bíblia tem cerca de 2.000 promessas Tiene miles de promesas para nós, para nosotros até nos dias de hoje. hasta el día de hoy. E acerca dessas 2.000 promessas, Hace viene dos promesas. não são para depois da vida de Jesus, não. No fue después de la venida de Jesús, no. É agora ou nunca mais. Es ahora o nunca más. Não deis ouvido ao diabo. No des oído al diablo. Para dar ouvido a esses falsos profetas, Para darle dar oído a los falsos profetas. esses ímpios camuflados de crentes. Esos impíos camuflados de creyentes. É como diz a Bíblia, tem chifre como cordeiro para a fala de Jesus, parece ser cristão. Parece un creyente. Mas quando abre a sua boca, falava como um dragão. Mas cuando abría su boca hablaba como dragón. É como diz a palavra do Senhor. Es como dice la palabra del Señor. É nisso que se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Es necesario que se manifiesten los hijos de Dios y los hijos E del como diablo. diz Jesus, Como dice Jesús. esses tais têm seu pai o diabo, Ellos su padre es el diablo. porque é pai da mentira. Porque es padre de la mentira. Então, como diz a Bíblia em Provérbios 6, Como dice la Biblia en Proverbios 6. as testemunhas falsas La testimonio falso. que respiram mentira Que respira e mentira. que semeia contenda entre os irmãos. Y que siembra contienda entre hermanos. Quantos irmãos estão em contendas? ¿Cuántos hermanos tengan contiendas? Porque não está sendo sujeito a Deus. Porque no se sujeta a Dios. Se ele fosse sujeito a Deus, obedecendo a Deus a doutrina, Se sujetar a Dios en la doctrina. não pense que a doutrina de Jesus, meus irmãos, No piensa en la doctrina de Jesús, mis não é hermanos. somente o short, Es solamente el short. não usar short, No usar a short. irmã não cortar o cabelo, La hermana no corta el a cabello. irmã não usar calça La hermana comprida, no usar pantalón. não usar brinco nas No orelhas, usar arete. não usar pintura, No usar pintura. o homem não ser jogador de futebol, El hombre no jugar fútbol. não andar nus por aí. No andar desnudo por ahí. Não é só isso, não. No solo eso, A no. doutrina de Jesus também é nós obedecer Nosotros también e obedecer. ler e ter a santificação do Espírito, Tener la santificación del para ter Espíritu. discernimento, para não ser enganado por esses falsos profetas. Para tener discernimiento y ser engañado por los falsos Porque está profetas. cheio de falsos profetas que parecem ser de doutrina. Parecen ser de doctrina. É como diz Jesus ensinando a tua palavra, Como dice Jesús enseña su palabra. que eles enganariam muito, se possível, os escolhidos. Engañaría si es posible a los Que escogidos. Satanás se transfigura até mesmo em anjo de luz. Satanás se disfraza hasta mismo en ángel de luz. Cautelai dos falsos profetas que vêm vestido de ovelhas. Cuidado de los falsos profetas que vienen vestidos de Vem ovejas. vestido de doutrina. Viene vestido de doctrina. Tem uma palavra bonita. Tiene una palabra hermosa. Fala bem. Habla bien. Mas é um falso profeta. Mas un falso É um profeta. enganador. Es un engañador. Porque é um mentiroso. Porque es mentiroso. É um enganador. Es un engañador. Profere mentira. Solamente habla mentira. Fala mal um do outro. Habla mal de uno del E otro. a Bíblia, olha que a Bíblia condena essas práticas dessa árvore. La Biblia condena. Que é um fruto mau. Porque es un fruto malo. O que a Bíblia diz? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Aquele que cochicha e fala mal do seu irmão, Aquel que habla chisme y habla mal de su hermano. às escondidas eu não suportarei. A escondidas yo no E o soportaré. destruirei, diz a palavra do Senhor. Yo lo destruiré, dice la palabra del Señor.
falsos profetas. Mira esos falsos profetas. Eles não têm a unção do Espírito Santo de ganhar almas para o reino de Deus. No ganan almas para el reino de Dios. Eles não têm unção para ganhar alma do reino de Deus. Ellos no tienen unción para ganar las almas del reino de Dios. O que eles estão fazendo? Es lo que están haciendo. Eles começam a usar a mentira e a calúnia Ustedes van a usar calumnias para defamar a igreja de Deus, para difamar a la iglesia de Dios. para defamar os homens e mulheres de Deus, Para difamar a los hombres y mujeres de Dios. esperando alguma falha do irmão da irmã. Esperando una falla del hermano y de la hermana. É esses que Jesus falou que são as raças de víboras. Eso es lo que Jesús habló, es raza de víboras. Mas Jesus também nos deu poder. Mas también Jesús nos dio poder. Diz a tua santa palavra Dice su santa palabra. para pisar Para pisar nessas víboras e escorpiões serpientes y escorpiones. e toda a força do maligno. Fuerza del maligno. E nada vos fará dano algum. E esses homens Y esos hombres que estão dando ouvido a esses falsos profetas por meio da internet, que dan oído a los falsos profetas por medio de e internet, dão ouvido aos falsos crentes hipócritas que estão dando ouvido a esses falsos profetas, que dan oído a los falsos profetas, depois vem trazer notícias falsas para vocês aqui na igreja. después viene a traer noticias falsas para usted en la iglesia. Eles não têm fruto, bom fruto. Ellos no tienen buenos frutos. Você tem que se apartar desse tipo de irmão. Usted tiene que apartarse de esos tipos de hermanos. Olha que diz a Bíblia: todo aquele que prevarica Todo aquel que se descarría, e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Então, se ele não tem a Deus, quem opera no coração dele é Satanás. Que opera en su corazón es Satanás. Está corrompendo o seu coração também. Corrompiendo tu corazón Ele é también. um fofoqueiro, um falador mal da vida dos outros, um caluniador. Es un chismoso, habla mal de la vida de otro. Você vai tornar um também. Usted se va a tornar uno también. Porque os maus costumes, diz a Bíblia, Porque las malas costumbres de la Biblia corrompe os bons. corrompe los buenos. Então apartei do meio dele, diz o Senhor, O sea, aparte de medio de ellos, dice de el Señor, todo irmão desordenado, diz a palavra do Senhor. de todo hermano. Esses homens era tanta calúnia Esos hombres calumniaban. que chega eles falam com raiva dos irmãos, das irmãs. Hablan con rabia de los hermanos y Um hermanas. dos irmãos até partiram com Jesus. Todos los hermanos que partieron con Jesús. O diabo fica tão incomodado com a unção desses homens de Deus, Queda incomodado con la unción de los hombres de Dios. que esses homens de Deus, mesmo depois de morto aqui na terra, Mismo después de muerte en la tierra, causa atormentação para esses demônios. causa atormentación a esos demonios. Então nós que temos o Espírito Santo de Deus, não temos que dar ouvido a isso. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios no debemos dar Porque oído a nós eso. temos o Espírito Santo de Deus que nos fala tudo. Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos habla todo. Então a parte dessa filmagem da besta aí agora, dessa internet satânica, meu irmão, minha irmã. Aparte de esa firme de la bestia, mi hermano, mi hermana. E Deus tem exortação a esses que são caluniadores. Dios, hay una exhortación a Dios que son Em calumniadores. Tito capítulo 3, verso En 2. Tito capítulo 3, verso 2. Não calunie ninguém. No calumnien a nadie. Sejam pacíficos e amáveis e Sim. mostrem sempre verdadeira Solamente verdaderos, no sean pacíficos y amables. mansidão para com todos os homens. Mansidão para que todos los hombres. Eles não têm mansidão, Ellos no tienen mansidad. porque quando são exortados diante da palavra, Cuando son exhortados delante de la palabra, eles soltam seus venenos por meio da internet. suelta su veneno por medio de internet. Eles ficam furiosos quando nós pregamos a verdadeira doutrina. Ellos quedan furiosos cuando predicamos É la por verdadera isso que eles doctrina. ficam nervosos quando ouvem a verdadeira doutrina. Por eso que ellos quedan nerviosos cuando Quando oyen la nós verdad. começamos a pregar contra o pecado Cuando deles, comenzamos a predicar contra su pecado, da televisão, contra la televisión, do divórcio segundo o casamento, el divorcio y segundo casamiento, das vaidades profanas, las vanidades profanas, eles ficam furiosos. ellos quedan É furiosos. por isso que eles ficam procurando uma brecha em nossa vida Buscan una caída en nuestra vida para nos derrubar e derrubar os irmãos que nos ouvem. para derrumbar a los hermanos también que nos oyen. Porque estão vendo a multidão de pessoas que estão se convertendo a Jesus. Ellos ven la multitud de personas que se convierten a Jesús E eles não conseguem desviar essas pessoas do caminho da verdade de Cristo. y no consiguen desviar el camino de la verdad de Cristo. Porque como diz Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Conoceréis la verdad y la verdad os Então libertará. eles não têm força. Ellos no tienen E fuerza. aí parte para a calúnia, Ahí partan para la calumnia. parte para a mentira. Van para la mentira. Aí mesmo se você for um crente que ama ouvir a doutrina de Jesus aqui,
que oye la doctrina de Jesús aquí, mas desobedece a Deus na filmagem da besta, do diabo, mas está en la afirmación de la bestia del diablo, você não vai ter poder do Espírito Santo para resistir usted no va a tener poder del Espíritu Santo para resistir às lábias desses mentirosos. la labia de esos mentirosos. Aí você vai cair Y usted va a caer nas calúnias en deles las calumnias de e ellos vai se esfriando na fé, y se enfriará en la fe. e seu coração vai ficar endurecido, Tu corazón queda endurecido porque você entristeceu o Espírito Santo se afastou. porque el Espíritu Santo se apartó. Aí começou Satanás a operar em seu coração, Ahí comenzó Satanás a operar en tu corazón. e aí você vai se tornar um falso crente, uma falsa crente, Ahí te tornas un falso creyente, una falsa um bode creyente, liderado por lobo. un cabrito liderado por lobo. Mas se você, meu irmão, minha irmã, não dá ouvido a esses homens, Usted no da oído a sus hombres. e ser um crente fiel a Deus na doutrina do Senhor, Creyente fiel a la doctrina del Señor, você vai com a autoridade de Deus expulsar esses demônios, con la autoridad de Dios expulsarás esos demonios. porque maior o que está em nós do que o que estão nele. A Bíblia diz em Mateus 12:36 também: La Biblia dice en Mateo 12:36 quem también esconde o ódio tem lábios mentirosos, que esconde odio tiene los labios de quem mentiroso. espalha calúnia é um tolo. Que calumnia es un tonto. Quem espalha calúnia é um tolo. Em espanhol é tonto. Aleluia. E é a verdade, meus Y es irmãos. verdad, mis hermanos. Quem esconde o ódio estão cheios de ódio para conosco. Están llenos de odio para con nosotros. Estão cheios de ódio para com a doutrina de Jesus. Están con odio para la doctrina de Jesús. E eles têm lábios mentirosos. El labio de mentiroso. É como diz a palavra, eles se apostataram da Se fé, apostataron de la fe. como revelou o Espírito Santo de Deus, Como reveló el Espíritu Santo de que Dios. alguns se apostatariam da fé, Que algunos se apostatarían de la fe. dando ouvidos a espíritos enganadores Dando oído a espíritus engañadores. e a doutrinas de demônios, Y a doctrinas de demonios. pela hipocrisia de homens que falam mentira. Por la hipocresía de hombres que hablan mentira. Então esconde ódio no coração deles. Ellos esconden odio en su corazón. Quando nós pregamos contra a Cuando televisão, nosotros predicamos contra la televisión, esses pastores adultos ficam com ódio no coração. pastores adultos me quedan con odio en el corazón. Quando nós pregamos contra a Cuando política, predicamos contra la política. quando nós pregamos quando as irmãs cortaram o cabelo, usar calça comprida, Cuando predicamos contra las hermanas que usan pantalón. quando pregamos contra o divórcio segundo o casamento, Cuando predicamos contra el divorcio, segundo casamiento. eles ficam com ódio porque aqueles que ouvem essa verdadeira doutrina saem de lá e vêm para cá. Aquel que oye la verdadera doctrina sale de allí y viene para aquí. Aí ele tem os seus lábios mentirosos, começa a mentir para o povo, como diz a Bíblia. Ahí comienza a mentir para el pueblo, como dice la Biblia. Que o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos, Que en los últimos tiempos alguns dariam ouvido a espíritos enganadores darían a espíritus engañadores e doutrina de demônio, y a doctrina de demonios pela hipocrisia de homens que falam mentira. por hipocresía de hombre que habla mentira. Aí eles começam a mentir para o povo. Y comienza a mentir al pueblo. E nada, essa doutrina do missionário Emerson Nunes. No es nada lo que habla el misionero de Emerson Núñez. E não tem nada a ver, isso é usos e costumes. Eso sí es costumbre. Mas a Bíblia diz: nós não temos tais costumes. Dice la Biblia que no tenemos tales E quando entra costumbres. na terra do Senhor, Cuando entres a la tierra de tu não Señor, trazeis os costumes das nações abomináveis. no traigan las costumbres. Aleluia, glória a Deus. A instrução para arrematar as almas para o lado deles, porque são mentirosos. Porque son mentirosos. Porque através da oração do justo pode muito em seus efeitos. La oración del justo puede mucho en su defecto. Nós começamos a orar pelos irmãos, pelas irmãs, Comenzamos a orar por los hermanos y hermanas. para eles não serem enganados por esses lobos devoradores, mercenários e mentirosos. Para que no sean engañados por los lobos mercenarios y mentirosos. O Espírito Santo age por nós, El Espíritu Santo hace por nosotros. dando discernimento aos irmãos, Dando discernimiento a los hermanos. e envia o seu exército de anjos Envía su ejército de ángeles. para resgatar essas almas que estão enganadas por eles. Para arrebatar esas almas que están engañados por ellos. Aí eles não têm a graça para arrebatar as almas para o lado deles. Y no tienen la gracia para arrebatar las almas de ellos. Eles vêm com o oportunismo do diabo, Vienen con el oportunismo del diablo. com a calúnia, espalhando mentira, como diz a palavra. Con calumnias, expresando mentiras, como dice la palabra. E eles são tolos. Y esos son tontos. Aí muitas às vezes, irmãos que não vigiam, Hay mucha gente que no vigila. quando escuta Cuando escuchan esses homens esos hombres calumniar, falar esses mal hablar del mal por meio da internet, por medio de internet, aí ele vai lá comentar na filmagem da besta, no canal da filmagem da besta. ahí va a comentar el comentario de la bestia. Muitas vezes vai querer até responder a favor do homem de Deus que eles estão caluniando. Muchas veces va a querer responder hasta el hombre de Dios. Mas você está errado, o que você está vendo isso lá?
¿Por qué estás viendo eso ya? Você tem que guardar o que diz a Bíblia. Não respondei o tolo segundo a sua astúcia, No respondas al tonto según su astucia. para não se tornar igualmente a Para que no te ele. tornes igual a él. Aleluia, glória a Deus. Também Tiago 1:26, Tiago 1:26 também diz a palavra do Senhor. también dice la palabra del Señor. Glória a Deus. Se alguém Si alguien se considera religioso, se considera religioso, mas não refreia mas no refrena a sua língua, su lengua, engana-se a si se mesmo. engaña a sí mismo. Sua religião não tem valor. Tu religión no tiene valor. Se alguém considera ser um religioso, Que es religioso, um cristão protestante, un cristiano protestante, da religião da esperança, religión de esperanza, de Jesus Cristo, um cristão, un sí, creyente, mas não refreia a sua língua, mas refrena su é um lengua. crente linguarudo, Es un creyente é um lenguarudo, crente fofoqueiro, es un creyente chismoso, crente que anda falando palavrão, creyente que habla malas palabras, anda falando palavra torpa, palabra tonta, engana a si mesmo. se engaña a sí mismo. Sua religião não tem valor. Su religión no tiene valor. O cristianismo não tem nenhum valor para você, El cristianismo no tiene valor para usted. porque você não vai subir para o céu com esses maus frutos. Porque usted no subirá al cielo con los malos frutos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Entonces, mis hermanos y hermanas, vocês têm que tomar ustedes tienen que tomar, muito cuidado. Se não me engano, aqui é Provérbios 10:18. si no me engaña, es Proverbios 10:18. É, esse versículo. Agora aqui no Tiago 1:26 fala: o homem perverso El bueno perverso provoca dissensão, provoca disensión. e o que espalha boatos Lo que habla boatos, afastam pessoas boas. aparta a las personas buenas. O homem perverso El hombre perverso provoca confusão, dissensão, é um perverso. provoca confusión. Não é aquela pessoa que procura pacificar. No hay persona que procura Até pacificar. mesmo se ela escuta uma pessoa falar alguma coisa com aquela pessoa, mas aquela pessoa não escutou, La persona no escuchó, e que ali evitou até uma confusão trágica naquele momento, evitó una confusión trágica en aquel momento. ele tem o prazer de atiçar a briga. Él tiene un placer de parar Ó, la fulano briga. falou isso lá de você. Fulano falou isso lá de você. A pessoa falou isso lá de você. Usted a su lado de usted. Falou mal de você. Habló mal de usted. Aí que acontece? Ahí qué acontece. Ele vai Él va a discutir com aquela pessoa, discutir con aquella persona, onde sai briga feia até morte. con esa pelea y muerte. Porque foi uma pessoa perversa usada pelo diabo. Fue una persona perversa usada por el Ele diablo. podia ter pacificado, evitado aquela confusão. Podría evitar esta Que aquela confusión. pessoa falou, mas a outra pessoa não ouviu. Esa persona no escuchó. Ele foi atiçar ainda. Fue todavía a meter más juego aún. E as pessoas que vai ver aquilo vai se afastar. La persona que ve eso va a apartarse. Aí depois fica solitária, Después queda solitaria, sozinha, solita, sozinho, solito, depressivo, depresivo, porque não tem ninguém ao seu redor, porque no hay nadie a su alrededor, fica distante da família. queda distante de la familia. Mas vai pesquisar a vida dessa pessoa, como que ela é. Mira cómo está su vida de esa Vai persona. ver o coração dessa pessoa, como que ela é. Mira la vida de esa persona. Briga com todo mundo. Pelea con todo el mundo. Maus pensamentos, como diz a Bíblia. Malos pensamientos, como dice la Começa a Biblia. deduzir coisas que não existem. Comienza a hacer decir cosas Ah, que o no meu existen. pai, a minha mãe está contra mim, está a favor do meu outro irmão. Mi padre está a favor de mi hermano. Ah, meu irmão é isso, meu irmão é aquilo. Mi hermano es esto, aquello. Ah, não vou na casa dele porque ele é isso assim, assim. No voy a la casa de él porque él es Está así, tudo así. errado, irmão. Não é crente que tem bom fruto. No es un creyente que tiene buenos frutos. A Bíblia diz: ameis aqueles que nos perseguem. La Biblia dice, ama todo lo que te E persigue. abençoeis aqueles que vos bendizem. Bendice a los que te maldicen. Tão bom suave é que os irmãos vivem em união, diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, o diabo tem trabalhado nessas corrupções nos corações, El diablo ha trabajado en la corrupción del corazón, entristecido entristecido, o coração de Deus. entristeciendo el corazón de Dios. Então, como diz a Bíblia também em Provérbios 16:28, Como dice en Proverbios 16:18, guarde a sua língua do mal guarda tu lengua del e mal os seus lábios da falsidade. y tus labios de falsedad. Guarda a sua língua do mal, irmão. Guarda su lengua del mal, hermano. Deus colocou na sua boca para você pregar a palavra de Deus. Dios colocó en su boca para predicar la palabra de Dios. Não foi para espalhar
mentiras e calúnias, não. No para hablar mentiras, no. Não foi para defamar seu irmão, a sua irmã, não. No es para difamar a su hermano y hermana, no. E esses lábios de falsidade, Son labios de falsedad. que esses que estão na internet defamando um ao outro, Esos que están difamando uno a otro. estão com falsidade dizendo que tem Espírito de Deus, mas não é o Espírito de Deus que está sobre eles. No, no es el Espíritu de Dios que está sobre ellos. Se um espírito de Satanás da mentira e da contenda. Más el Espíritu de Satanás con mentira y contienda. E quantos estão sendo enganados por eles? Muchos están siendo engañados por ellos. Deus está falando com você hoje, se arrependa aqui agora. Dios te está diciendo arrepiéntete aquí ahora. E não dão ouvido a esses falsos profetas, não. No des oído a los falsos profetas, no. Quem é de Deus nos ouve. Que es de Dios nos oye. Quem não é de Deus não nos ouve, diz a palavra do Senhor. Que es de Dios nos oye. Diz a palavra de Deus também. Dice la palabra de Dios también. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, Bienaventurados son ustedes que por mi causa quando insultarem ou perseguirem, les vituperen y los persigan levantarem todo tipo de calúnia contra y vocês. digan cosas contra ti. É um bem-aventurado, é um muito amado por Deus. Es muy amado por Dios. Quando o mundo for contra você, alegre-se, não fique triste. Cuando el mundo vaya contra ti, no Mas quede quando o triste. mundo estiver te apoiando, tome cuidado. Cuando el mundo te está apoyando, tome Alguma coisa está de cuidado. errado com você, meu irmão e minha irmã. Hay alguna cosa con usted, hermano, hermana. Pare de dar ouvido a esses falsos profetas enganadores agora. Para de dar oído a los falsos profetas ahora. Em nome de Jesus Cristo. En nombre de A Jesucristo. Bíblia também diz, irmãos, não fale mal um dos outros. La Biblia dice, no hable mal del uno de otro. Quem fala contra o seu irmão e julga o seu irmão, Aquel que juzga a su hermano, fala contra a palavra. habla contra la E a palabra. julga quando você julga, Cuando usted juzga, a palavra não está cumprindo, la palabra no estás cumpliendo. mas está agindo como juiz. Estás siendo como juez. Por que Deus, Tiago está falando isso? ¿Por qué Tiago está hablando de eso? Porque muitos, às vezes, Porque muchas veces estão usando de juiz, estás hablando de juez. não por ele mesmo, não por Jesus, No por ellos mismos, no por Jesús. não pelo Espírito Santo, No por el Espíritu Santo. porque ele está na carne. Porque ellos están en la Por isso que carne. Tiago disse: vocês querem ser mestres, juízes, Usted quiere ser maestros jueces, doutores, doctores, sofrerão mais duro castigo. sufrirán más duro Porque quem castigo. nos usa para julgar pelo Espírito Santo na palavra é o Espírito Santo. El Espíritu Santo nos usa para jugar por la Mas palabra. quando ele está na carne, Cuando estás en la carne, pela ignorância, en la ignorancia, pela corrupção do pecado, en la corrupción del pecado, ele não julga dentro da palavra. ellos no juzgan delante de la Ele palabra. começa a apontar e soltar indireta. Comienza a apuntar y Ele mandar começa a directas. investigar a vida do outro lá fora, para depois ele não tem coragem de falar cara a cara com a pessoa. No tiene coraje de hablar cara a cara a la persona. Aí vem em cima do púlpito atacar um ao outro. Viene encima del púlpito a atacar a uno Aí a fica otro. soltando indireta. Sale indirecto. Aí onde fica o espírito da contenda habitando nesse coração desses crentes. Demora el espíritu de contienda habitando en sus E essas creyentes. corrupções estão em muitos corações. Esa corrupción está en muchos Está em corazones. muitos obreiros que são maus Que obreiros. son malos obreros. Que não têm o Espírito Santo de Deus. Que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Então Jesus agora está falando para esses tais. Está hablando para esos tales. Como diz a palavra de Deus. Como dice la palabra de Dios. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa Que toda palabra ociosa que os homens disserem, que los hombres hablaren hão de dar conta no dia do juízo. darán cuenta del día del Está juicio. caluniando, está mentindo, Estás mintiendo. prejudicou a outra pessoa, Perjudicaste a otra persona. defamou o ministério daquela pessoa, Difamó el ministerio de aquella persona. defamou o ministério daquele irmão, daquela irmã, Difamó el ministerio de aquel hermano o hermana. espalhando mentira, falsidade, Esparciendo mentira y falsedad. Calumnia. Calumnia. e acha que está tendo sucesso aqui na terra. Y te da suceso en la tierra. Mas se prepare, Mas se que prepare. no dia do juízo de Deus, En el día del juicio de Dios. você não escapará. Usted no escapará. Porque por tuas palavras será justificado, Por tus palabras serás e justificado. por tuas palavras será condenado. Por tus palabras serás condenado. Blasfemou contra o Espírito Santo, Blasfemó contra el Espíritu Santo. blasfemou contra os dons de Deus que usava o servo de Deus, Blasfemó contra los dones de Dios. fez com que muitos se desviassem da fé. Y que muchos se desviasen de la Os fe. homens de Deus estão pregando aqui contra a filmagem da besta, você está refutando do outro lado, Acá predican contra la enfermedad en la bestia, mas tú estás atacando de otro lado, falando mal, hablando mal, criticando a doutrina de Deus, criticando la doctrina de Dios, criticando a doutrina do Senhor. criticando la doctrina del Señor. No dia do juízo de Deus, En el día del juicio de Dios, você não vai escapar. usted no va a escapar. Ainda vai sofrer ainda com vida. Va a sufrir a un vivo. Você esquece, missionário, mas Deus falou que é amor.
No dice que Dios es Mas amor. Deus também é justiça. Mas Dios también es justicia. O que Deus fez com Herodes? ¿Qué Dios hizo con Que Herodes? estava perseguindo a igreja do primeiro Que século. estaba persiguiendo a la iglesia del primer siglo. A igreja primitiva, doutrina divina do primeiro século. La iglesia primitiva de doctrina divina del primer siglo. Lá, aquele homem, aquele rei maligno, El rey maligno, com con Herodes, Herodes, começou a perseguir a igreja, comenzó a perseguir la iglesia, matando os apóstolos, matando a los apóstoles, prendendo, prendiéndolos, e começou a se exaltar diante do seu sucesso. comenzó a asaltarse dando sus sesos. Deus enviou anjo e feriu ele. Dios envió un ángel y hirió a él. Ele foi comido de bicho, tá Fue vendo? comido con gusano, ¿está No viendo? Novo Testamento. Está en el Nuevo Testamento. O que Deus fez com Elimás, aquele falso profeta, Que Dios hizo con Elimás, el falso que profeta, persuadia o povo a não dar ouvido à doutrina que Paulo pregava? que persuadía al pueblo para no dar oído a Pablo. Paulo pregava que as irmãs que têm cabelo comprido lhe é honroso, Pablo predicaba lo que los hermanos que tienen cabello largo es honroso, porque o cabelo comprido foi dado em lugar de véu. porque el cabello largo fue dado en lugar de velo. E aquela que corta as pontas do cabelo é umas coisas que tivesse raspada. Es la misma cosa que estuviera raspada. E o homem ter cabelo comprido é desonroso para Deus, El hombre que tiene cabello largo deshonra para Dios, porque o homem é imagem e glória de Deus. porque el hombre es imagen y la gloria de Dios. O falso profeta Elimás murmurava. El falso profeta cada vez más Não dá murmuraba. ouvido a esse Paulo, esse é um religioso. No da oído a Pablo porque es religioso. Não, dê ouvido a mim aqui, porque ele era um falso profeta judeu. Era un falso profeta judío. Persuadia o povo com algumas palavras até mesmo da Bíblia. Persuadía al pueblo con algunas palabras de la O homem que Biblia. fazia muitos milagres era por meio de mágicas e magia, não por meio do Espírito Santo. No por medio del Espíritu Santo. Aí Paulo continuava pregando a doutrina de Jesus Cristo Él continuaba predicando la doctrina de Jesucristo. contra os esportes da época. Contra los deportes de la época. Falava aqueles jogos, Aquellos juegos. aquelas lutas de gladiadores, Aquellas luchas de gladiadores. aquelas corridas que eles faziam em volta dos estádios. Aquellos corridos que hacían vueltas de los Vocês estão estadios. correndo em volta dos estádios Están corriendo las vueltas de los estadios. em busca de uma coroa corrupta, Uno busca una corona incorruptible. mas nós buscamos a coroa incorruptível, Nosotros buscamos una corona que é a incorruptible. coroa de Cristo, a nossa salvação. Que es corona de Cristo, nuestra salvación. Todo lo contrario. No dia de hoje não é diferente, meus irmãos. En los días de hoy no es diferente, mis hermanos. Os homens e mulheres de Deus estão pregando a doutrina de Jesus Los hombres y mujeres de Dios están predicando la doctrina de contra o Jesús, futebol, contra el fútbol, contra os esportes mundanos, contra los deportes mundanos, assim como Paulo pregava contra as lutas dos gladiadores, así como Pablo contra la lucha de gladiadores, contra as lutas dos gladiadores. contra la lucha de los gladiadores. Também También, nós pregamos hoje contra essas lutas livres, también predicamos contra las luchas libres. essas lutas de boxe, Este es el de boxeo, esses jogos de futebol, con este juego de fútbol. crentes que gostam de jogar na loteria, Gente que quiere jugar en loterías, fica torcendo ouvindo rádio ou vendo pela internet, pela televisão. viendo por internet, por la radio, la televisión. Estão sendo hipócritas também. Está siendo hipócrita también. Deus vai castigar você também, Dios va a castigar a usted también. como castigou Elimás. Como castigó a Elimás. O que Deus fez com Elimás? ¿Qué es Dios que hizo con Elimás? Deus feriu ele de cegueira. Dios hirió de ceguera. Deus feriu a sua carne. Dios hirió su carne. Aí quando Deus começa a ferir esses falsos profetas, Cuando comienza a herir a sus falsos profetas, aí vem eles com as suas falsidades. él viene con su falsedad. Vamos orar por fulano, por pastor tal, é uma bênção. Vamos a orar por el pastor tal, es una Vamos bendición. fazer jejum por pastor tal, é uma bênção para Jesus curar. Vamos a hacer ayuno para que el pastor Dios cure. Eu vou orar sim para Jesus libertar ele, para Jesus fazer segundo a vontade dele. Según la voluntad de él. Porque o que está acontecendo ali é a mão do Senhor. Porque lo que está aconteciendo ahí es la mano del Señor. Quantas pessoas se desviando da doutrina por causa desses falsos profetas? ¿Cuántos se desvían por causa de los falsos profetas? Então aí Deus começa a agir, Comienza a azotar. Deus começa a punir, Comienza a azotar. porque o nosso Deus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente, diz a palavra do Senhor. Eles não têm fruto de arrependimento. Ellos no tienen fruto de arrepentimiento. Estão no futebol, é fruto mau. Porque el fútbol es fruto malo. A televisão é fruto mau. La televisión es fruto malo. Está nas redes sociais satânicas, é fruto mau. Estar en las redes satánicas es fruto malo. Está na mentira e na falsidade, é fruto mau. Estar en mentira, en falsedad es fruto malo. Está no seu mau casamento de casa, é fruto mau. Está con mal casamiento en la casa es fruto malo. A mulher de Deus quer fazer a obra com sinceridade, Mujer de Dios que quiere ser con obras de sinceridad. o marido está murmurando. Si el marido está murmurando, Até faz parte da igreja de Jesus, no está parte de la iglesia de Jesús, mas está murmurando da doutrina de Deus, no está murmurando de la doctrina de Dios, está murmurando do trabalho do Senhor, no está murmurando del trabajo del está Señor, murmurando do pastor, murmura del pastor,
Não está diferente também. ¿No está diferencia también? Muitas vezes a irmã também. Muchas veces la hermana O también. pastor é um homem de Deus. El pastor él quiere ser un hombre de Dios. O marido é um homem de Deus que trabalha com sinceridade Trabaja con sinceridad na doutrina de Deus. en la doctrina de Dios. E a esposa, muitas vezes, fica atrapalhando, La esposa quiere estorbando. põe empecilhos no meio. Impide en el medio. É assim como fazia Y Elimás. como así el imán Persuadia o povo perseguía al pueblo. a não dar ouvido Han dado oído à doutrina que Paulo pregava. lo que Pablo predicaba. Persuadia o povo a não seguir a palavra. Perseguía al pueblo para no seguir la palabra. Perseguia o povo para não dar ouvido à palavra. Para no dar oído a la palabra. Então, a mesma coisa, está cheio de obreiras assim. También llena de obreras así. Está cheio de irmãs assim. Lleno de hermanas así. Que não querem fazer nada na obra de Deus e ainda atrapalha. Que no quiere hacer nada a la obra de Dios. Fica Impide. persuadindo o marido. Persiguiendo al marido. Fica fazendo até greve em casa, hein? Mire que grave en casa. Você não vai deitar comigo na cama hoje. Usted no va a estar en la cama conmigo hoy. Você vai ficar lá no sofá. Usted va a quedar en el sofá. Não vou fazer comida para você. Yo no voy a hacer comida para usted. A igreja tem mais fundamento para você. La iglesia tiene más O importancia para ti. missionário tem mais fundamento para você do que eu. La iglesia tiene más importancia Saiba para que Deus vai te pegar também. Dios te va a azotar también. Porque todos que estão vendo é por amor à obra do Senhor. Porque lo trabajan aquí es por amor a obra del E esse Señor. fruto mau vai ser cortado e lançado no fogo. Em nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Nuestro eterno Salvador. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios, gloria a Jesús. E as palmas para Jesus. Apartei desses irmãos desordenados, diz a palavra. Apártate de los hermanos ordenados, dice la palabra. Eles estão perseguindo nós. Está persiguiendo a nosotros. Não sejamos tolos igual a No eles. seamos tontos igual a ellos. Respondendo a eles com a sua mesma maldade, não. Respondiendo con la misma forma, no. Nós vamos fazer como Jesus nos ensinou. Orei pelo que vos persegue. Vamos a hacer como Jesús nos enseñó a orar por Mas los que qual é a persiguen. nossa oração? Jesus mata ele? ¿Cuál es nuestra oración? ¿Jesús mata a ellos? Jesus acaba com ele? ¿Jesús acaba con ellos? Não. Nós vamos No. orar para Jesus libertar ele. Vamos a orar para que Jesús liberte a Para ellos. Jesus fazer segundo a sua vontade na vida dele. Para que Jesús haga su voluntad en la vida de Teve ellos. uma época em Samaria. Había una época en Samaria. E Jesus, o povo estava rejeitando Jesus. Pueblo está rechazando a Jesús. Os apóstolos ficaram Los nervosos. apóstoles quedaron nerviosos. Senhor, esses homens não querem dar ouvido para nós. Esos hombres no quedan oído para Está nosotros. murmurando da tua pregação bendita. Están murmurando de predicación bendita. Façamos como Elias. Hagamos como Elías. Ora e manda que fogo desça do céu e consuma a todos. Ora y que el fuego descienda del cielo y consuma a todos. E Jesus falou: não, Y Jesús habló, no. eu não vim para matar os homens, Yo no vine para matar a los hombres. mas sim para salvar. Para salvar. Damas e irmãos, aí está Entonces, mis hermanos, ahí a está pregação de Jesus, la predicación de Jesús. exortando a sua igreja a tomar cuidado Exhortando a su iglesia a tomar cuidado com essas raças de víboras con esa raza de víboras que estão usados por que Satanás son usados por Satanás para desviar a sua fé em Deus. para desviar su fe en Dios. Estão espalhando por aí, Está esparcido por ahí. falar mal de um homem e mulher de Deus do passado. Hablar del hombre de Dios del pasado. Não dê ouvido, não. No dé oído, no. Dê ouvido ao Espírito Santo. Dé oído al Espíritu Santo. Vai para a oração e para o jejum. Va a la oración y al ayuno. Não dê ouvido à besta, No não. dé oído a la bestia, no. Não dê ouvido à filmagem da besta, não. No dé oído a la imagen de la bestia, no. Mas está falando de Deus lá, missionário. Más allá está hablando de Dios, misionero. Mas ela tem chifre como cordeiro. Más tiene cuernos como cordero. Mas falava como dragão. Más hablaba como dragón. Eles querem falar de coisas Ellos boas, quieren hablar cosas buenas. sendo maus. Siendo malos. São raças de víbora. Como que eles podem dizer coisas boas sendo mal? ¿Cómo puede decir cosas buenas siendo malos? Jesus é bom. Jesús es bueno. Jesus é de santificação. Jesús es santificación. Como que eles querem falar de Jesus se o coração deles são corrompido ¿Cómo hablan de Jesús si su corazón de Dios es pela corrompido? ira, pela contenda, pela inveja? Por la ira, contienda y la envidia. Pessoas torcendo para a queda do outro. Personas torciendo por la cara del otro. Estão espalhando mentira por aí, enfraquecendo a fé dos irmãos. Esparciendo mentiras y debilitando a los hermanos. Só que Jesus enxuga as lágrimas de vocês hoje. Mas Dios enjuaga su lágrima hoy. Porque o Espírito Santo fala através da minha boca, El Espíritu Santo habla a través de mi boca. que é mentira de Satanás, Que es mentira de Satanás. que fala na boca desses homens. Y habla a la boca de esos hombres.
Jesús. nos céus e na En terra. el cielo y en la tierra. Então buscai, meus irmãos e minhas irmãs, Busquen mi hermano y mi hermana. o discernimento do Espírito Santo de Deus, El discernimiento del Espíritu Santo de Dios. para você não ser enganada por esses demônios, não. Para no ser engañado por ese demonio, no. Tire esse ódio do seu coração aí agora. Quite ese odio de su corazón ahí ahora. Você, amado ouvinte, muitas vezes está sentindo raiva no seu coração. Muchas veces estás teniendo rabia en tu corazón. Está com ódio no seu coração devido a essa pregação. Estás con odio en tu corazón debido a esta aplicación. Olha o que a Bíblia diz. Mira lo que la Biblia dice. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, Cuando oiga la voz del Espíritu Santo, não endureçais o vosso coração, no endurezca vuestro corazón. que eu repreendo e castigo todos aqueles que eu amo. Porque yo reprendo y castigo. Então, como vão falar coisas boas? ¿Cómo voy a hablar cosas buenas? Siendo malos. Siendo malos. Ao falar coisas boas, tem que se purificar diante do sangue de Jesus. Hablar cosas buenas tenemos que purificarnos delante A de Bíblia Jesús. diz que o sangue de Jesus, Dice que la sangre de Jesús. a Bíblia diz que o sangue de La Jesus Biblia dice que la sangre de Jesús o purificará de todo pecado. nos purificará de todo pecado. Mas para que o sangue de Jesus percorra em você agora, Para que la sangre de Jesús corra en usted ahora. para que branqueie as suas vestes agora, Para que blanquee su vestidura ahora. você tem que se humilhar a Jesus agora. Tienes que humillarte a Jesús ahora. Você tem que aceitar Jesus de coração, Tienes que aceptar a Jesús de corazón. que Ele vai te dar Él paz, te dará vai paz. te dar Te alegria, dará alegría. vai te dar mansidão, Te da mansedumbre. vai te dar tudo de bom. Te dará todo bueno. E diante das lutas, das perseguições, Durante la lucha y las persecuciones, Ele vai te dar força para resistir. Él te dará fuerza para resistir. Quando o seu barco estiver quase naufragando diante da tempestade, Con su barco estaría naufragando acá cerca de la assim tempestad. como Ele acalmou a tempestade ali com os apóstolos, Así como calmó la tempestad con los Ele apóstoles, vai acalmar essa tempestade da sua vida, Él calmará la tempestad de su vida. essa tempestade da depressão, da angústia, da dor, Angustia y dolor. essa tempestade da revolta. Esa tempestad de revolta. Jesus vai cessar Jesús va a cesar se você levantar as mãos para o céu e aceitar Ele de coração. si le aceptas de corazón. Vinde a mim todos que estão cansados Venid a mí todos los que están cargados e oprimidos, y oprimidos, e eu vos aliviarei, y os haré descansar. diz a palavra do Senhor. Dice la palabra del Señor. Eis que estou na porta e bato, Es que estoy en la puerta y toco. e aquele que abrir a porta entrarei em sua casa Que el que abre la puerta entraré en su casa e cearei com y ele. cenaré con él. Jesus está te chamando, Jesús te está llamando. está batendo na porta do seu coração Está tocando la puerta de tu corazón. para que você se arrependa hoje Para que usted se arrepienta e dá hoy. ouvido somente à palavra de Deus Y des oído solamente a la palabra de Dios. e para dar ouvido a esses caluniadores mentirosos, Para dar oído a esos mentirosos. esses que estão na filmagem da besta, Esos que están en la afirmación de la bestia. até mesmo que usa somente áudio. Es lo mismo que los que usan audio. Tem uns aí que está usando o áudio, mas está falando mentira, Hay muchos que usan audio, mas están hablando está mentiras. caluniando a igreja primitiva, a doutrina divina, Caluniando a la iglesia primitiva de doctrina está divina. caluniando o missionário. Caluniando al misionero. Em suas pregações é para nos alfinetar, nos atacar, Nos atacar. alfinetar e nos atacar. Afinitar, nos atacar. Isso aí são espíritos enganadores. Son espíritus engañadores. Esses são aqueles que se capazes enganam os Y escolhidos, capaces de engañar a sus que está escogidos. pregando algumas doutrinas para cativar os irmãos de doutrina. Predican en doctrina para cautivar. Esse é aquele que Paulo falou, se transfigura em anjo de luz. Se disfrazan como ángel de luz. Então tome cuidado e peça Tome cuidado y piense. o discernimento do Espírito Santo de Deus, El discernimiento del Espíritu Santo de Dios. para você não ser enganado por eles. Para usted no ser engañado por ellos. Então dê ouvido a Jesus agora. Dé oído a Jesús ahora. Você que é católico, livre pensador, Usted es católico, libre pensador. quer tomar uma vida com Jesus agora, Tomando la vida con Jesús ahora. aceite Jesus de coração agora. Acepta a Jesús el corazón ahora. Você que é afastado do caminho do Senhor, Usted que se ha apartado del camino del Señor. volte para Jesus agora. Vuelva para Jesús ahora. Olha os sinais da vinda de Jesus Mira la señal de venida de Jesús. diante dos nossos olhos, Delante de nuestros ojos. diante dessas guerras, Delante de estas guerras. dessas abominações nas igrejas, Esta abominación de las iglesias. apostasia. Apostasía. Jesus diz a você agora, Jesús dice a usted ahora. quando vê essas coisas acontecer, Cuando mires esas cosas acontecer. olhai para cima, Mirar para arriba. erguei vossa cabeça, Erguid vuestra cabeza. que a vossa redenção Que vuestra redención está próxima. está próxima.
Então, igreja querida, aí está a mensagem de Deus. Entonces, iglesia querida, está el mensaje de Dios. Que palavra poderosa. Qué palabra poderosa. Fazeis a árvore boa Ese era el árbol bueno e o seu fruto bom. y su fruto bueno. A árvore boa tem arrependimento. El árbol bueno tiene arrepentimiento. É um crente cheio de poder de Deus. Un creyente lleno del poder de É um Dios. crente cheio de santificação. Un creyente lleno de Um santificación. crente bom testemunho. Un creyente de buen Não é testimonio. um crente falso. No es un creyente falso. Jesus sabe o que você pensa no seu pensamento, no seu coração. Dios conoce su corazón. Mas o pensamento deles são pensamentos santos. Porque los son pensamientos santos. O coração deles é um coração de bondade. Su corazón de ellos es un corazón de Mas o bondadosos. que tem fruto mal, Mas el que tiene frutos ele malos está ouvindo a exortação, no está escuchando la está exhortación. ouvindo o ensinamento de No Jesus, quiere oír el enseñamiento de mas o Jesús. seu coração está murmurando. En su corazón está murmurando. Seu coração está falando um monte de palavrão. Su corazón está hablando muchas malas palabras. E olha o que diz a Bíblia. Mira lo que dice la Biblia. Aleluia. Aleluya. E raça de víbora, como podeis vos dizer coisas boas sendo maus? Raza de víboras, ¿cómo poder decir cosas buenas siendo malos? Pois do que há de abundância no coração, Que da abundancia en el corazón, disso fala a boca, tá vendo? habla la boca, ¿estás viendo? Tá cheio de perversidade, Está lleno de perversidad, tá cheio de maldade. está lleno de maldad. Filhos também rebeldes a pais e mães. Hijos rebeldes, padres y O madres. pai fala com ele, ele responde o pai e a mãe. El padre habla con ellos y A él mãe e responde o al pai padre. fala com ele, até mesmo fala palavrão com o pai e a mãe. Habla malas palabras con el padre y la Tem madre. fruto de arrependimento? Não tem. No tiene fruto de arrepentimiento. Quantos jovens estão sofrendo? ¿Cuántos jóvenes están sufriendo? Estão sofrendo até penalidades de morte Las penalidades de muerte pelo juízo de Deus. por el juicio de Dios. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vós filhos, sede desobedientes aos seus pais, Los hijos serán desobedientes a los padres, que vossos pais é bênção divina, porque los padres son bendición de vida, para que tenha muito tempo de vida sobre a terra. para tener mucho tiempo de vida sobre la Vê tierra. quantos jovens morrendo. Mira cuántos jóvenes muriendo. O pai e a mãe aconselham ele não fazer isso. El padre y madre aconseja a ellos no hacer Criou eso. seu filho com tanto amor, Cría a su hijo con tanto amor, para depois dar desgosto ao pai e à mãe com as drogas, para después de dar disgusto con las drogas, com roubo, com crime, con robos, con crímenes, com comportamentos de mal educação. con comportamientos de mala educación. Isso entristece o coração do pai e da mãe. Se entristece el corazón del padre y de E la o madre. coração de El Deus. corazón de Dios. Que acontece? ¿Qué acontece? O diabo entra em tua vida. El diablo entra en tu vida. Vem sofrimento, Viene sufrimiento. vem enfermidade Viene enfermedad. e até morre. Hasta E mueres. você acha que vai para o céu? Y así hay es que vas a ir al cielo. Não vai para o No céu. vas a ir al cielo. Vai ser condenado ao inferno. Vas a ser condenado al infierno. Está ali murmurando. Estás ahí murmurando. Está falando mal. Estás hablando mal. Está com o rosto feio, virado. Estás con un rostro feo Mas mirando. não adianta ficar assim. No es que adianta quedar Isso é así. para a sua própria condenação fazer isso. Es para su propia condenación hacer Isso eso. é para o seu próprio sofrimento fazer isso, ouvintes. Para su propio sufrimiento. Então Jesus está falando para você, quer transformação em tua vida agora. Transforme su vida ahora. Deixe ser nariz empinado. Déjese empinado. Olha o que a Bíblia diz aqui. Mira lo que dice la Biblia aquí. Olhos altivos. Ojos altivos. Eu não suportarei. Yo no soportaré. A soberba precede a ruína. La soberbia presión de la ruina. O espírito altivez, a queda, diz a palavra do Senhor. El espíritu de altivez, la caída, dice la palabra del Señor. O orgulho precede a ruína. El orgullo preside la ruina. Pessoa é caída, Persona se cae, fraca espiritualmente, débil espiritualmente, sofre enfermidade, sufre enfermedad, sofre desemprego, sufre desempleo, que ele não aceita a exortação do chefe. no acepta de la asociación del jefe, Aí vem a solidão, vem a fome, não tem dinheiro. ahí viene soledad, no tiene hambre, tiene dinero, no tiene dinero, Vai até mesmo a sarjeta, va encima de la tarjeta, precede a ruína. preside la ruina, Ruína entre a família, ruina en la familia, é desprezado por todo mundo. es despreciado de todo E el o mundo, pior, desprezado por Deus. y lo peor, despreciado por Dios. A Bíblia diz, eis que sou contra ti, ó soberbo. La Biblia dice, aquí que estoy contra ti, A soberbio". Bíblia diz, meus irmãos, La Biblia dice, mi se hermano, Deus é por nós, quem será contra nós? si Dios es con nosotros, ¿quién será contra E nosotros? quando Deus está contra nós, e aí? Cuando Dios está con O que nosotros, você vai fazer? ¿qué es lo que va a hacer usted? Precede a ruína. Vas a precedir a ruina. Deus não suporta. Dios no soporta. Ele diz, eu resisto o soberbo Yo resisto al soberbio e dou graça aos y humildes. doy gracia a los humildes. Aleluia, glória.
Quantos estão murmurando dessa pregação? ¿Cuántos están murmurando de esta predicación? Porque o Satanás colocou um falso amor no coração desses crentes mundanos. Porque Satanás colocó un falso amor en creyentes A mundanos. idolatria está no coração desses pastores mundanos. La idolatría está en su corazón, esos pastores Quando mundanos. eles ouvem essa mensagem bíblica, em vez de se humilhar a Deus, En vez de humillarse a Dios, de alegrar-se a Deus, alegrarse en Dios, que seus olhos foram abertos, sus ojos son abiertos, eles começam a contorcer, comienzan a torcer, começam a fantasiar a situação comienzan a fantasear la situación e proteger o falso profeta. y proteger al falso profeta. Aí esses são bodes liderados por lobos. Son cabritos liderados por lobos. Mas Jesus diz: quem é ovelhas? ¿Quién es oveja? As minhas ovelhas Mis ovejas. dão ouvido à minha voz e a pratica. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Entonces, mis hermanos y hermanas, aí está a palavra do Senhor, ahí está la palabra del do Señor. Espírito Santo, mais uma El vez, Espíritu Santo más de una vez, falando aos corações. hablando a nuestros corazones. Você que está nesse pecado, se arrependa hoje, Usted que está en ese pecado, arrepiéntese hoy, que amanhã pode ser tarde demais. que mañana puede ser tarde de más. Larga a idolatria, Largue la idolatría, larga o pecado, eche el pecado, larga esses mal fruto podre, largue esos frutos deixa eles ir embora, fuera, deixa eles ir embora deja de eso embora, e pede a restauração de Deus, pide la resurrección a para Dios dar fruto bom de arrependimento, para dar fruto bueno de para arrepentimiento, entrar na mansão celestial, para entrar en las mansiones com celestiales, suas vestes branqueadas sus vestidos blancas, pelo